Aleluia, glória a Deus. Olá, boa tarde. Boa tarde, mulher. Desculpa, bom estarmos aqui. Esse bate-papo aqui, pastora Leite, é muito bom. Eu quero pedir para você estar aí, começar também para que a gente possa falar outras pessoas. Como o tema hoje é sobre o que tenha feito em algum momento está falando. Você lembre, com certeza isso é grande. Então, antes de nós começarmos, vou pedir aqui para a Leide dar uma boa tarde para você que está aí. Fala aí, Leide. Olá, tudo bem? Uma boa tarde para você que está aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui, né? Para estar trocando essa experiência e aprendendo também, né? Então, para mim é um prazer estar aqui, né? Para estar conversando e compartilhando um pouquinho das experiências que eu tenho, né? Na questão da escola, com os alunos. E isso vai te ajudar aí na casa, né? Lidando com as crianças, até quem não é autista, pastor. É algo que é bom, né? A questão de estimulação e dessa questão do especial é para todos mesmo. Isso aí, que bom. Isso mesmo, gente. Então, antes de nós realmente irmos para o nosso bate-papo, você pode fechar os teus. Pai, nós queremos te agradecer de nos reunirmos aqui, né? Podermos, ó Pai, levar uma mensagem, levar a Tua palavra, levar conhecimento, Senhor, e compartilhar experiências. Porque as nossas experiências e as experiências de todas as mulheres, cada uma nos traz conhecimento. Cada uma, Senhor, nos faz ter um conhecimento a mais e nos traz um desenvolvimento para a nossa vida, nos faz ser melhores, Senhor. E isso o Senhor quer realmente de nós, Pai. Nós te agradecemos porque temos essa possibilidade de usarmos as redes sociais para levar isso, Senhor, que são coisas boas, Pai. Nós vemos tantas coisas ruins e nós, Senhor, temos esse privilégio hoje de levarmos informações, de levarmos por meio daquilo que a Leidiane vai contar hoje sobre a sua conversão, sobre a forma que ela foi alcançada, levarmos também este evangelho para outras vidas. Pedimos a Ti, ó Senhor, vai de encontro essa pessoa agora, talvez ela não vai estar nos assistindo agora, talvez não pode, mas aonde chegar este vídeo, aonde chegar a nossa voz, que Teu Espírito Santo toque este coração, que o Senhor converta essa vida, que o Senhor transforme, Senhor, essa vida. Talvez ela está vivendo momentos difíceis também com seus filhos, talvez até dentro daquilo que nós vamos falar, essa pessoa está vivendo dias difíceis, não sabe o que fazer, está perdida. Então nós queremos de alguma forma poder ajudá-la, mas para isso precisamos de Ti, Espírito, porque Tu conheces realmente quem está necessitada neste momento. Senhor, abençoa as vidas que estarão conosco, abençoa as famílias, que nós sejamos, Senhor, uma voz realmente que possa proclamar não só o Evangelho, mas ajudar toda a comunidade, Pai. Nós estamos aqui ao Seu dispor, Senhor. Usa-nos, Pai, para glorificar o Teu nome. Nós oramos e mais uma vez te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. É bom nós podemos conversar com pessoas que têm realmente coisas boas para passar, né, Leidiane? Uma das coisas que a Leidiane vai nos contar aqui é como ela conheceu Jesus. Então se prepare, se você pode, fique conosco até o final, porque com certeza você vai ser grandemente abençoada nesta tarde de sexta-feira. Amém? Isso aí, deixa seu joinha então. Leide, então vamos começar. Vamos lá. Nosso bate-papo. E a gente sempre começa com as perguntas de praxe, né? O seu nome e a sua idade. Opa, bem, a idade, né? Deixa eu falar meu nome. Leidiane da Costa Modesto Souza, né? Estou aí na minha fase dos 39, beirando os 40, né? Que é a idade mais linda que tem, né? Isso. Olha, a gente tem que elogiar o que há de vir, né, pastora? Isso aí. Amém. Agora, Leide, conta para nós aí como foi a sua infância, quem são seus pais, seus irmãos. Você é natural aqui de Campo Mourão? Ah, sim. O meu pai é o pastor Valdir Modesto, lá da 5ª Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Localizado no bairro do Jardim Alvorada.
Minha mãe, a pastora Edinalva, né, Modesto, está ali, da Costa Modesto, né, não pode abreviar que a família Costa não pode ficar de fora, né? Da Costa Modesto, também está ali com ele, e ela também é professora da Rede Municipal de Campo Mourão, né? A minha irmã, tem a minha irmã Tamires, tem a minha irmã Maiara, o meu cunhado Danilo, o meu cunhado Adriel. Tenho, então, o meu esposo, que é o pastor Joacir, que está comigo nessa caminhada de 20 anos de casamento. Firme, forte. E ajudando e puxando a orelha, né? Eu tenho a minha avó Marília, né? Que é da família Modesto. Um beijo, vó. A avó Marília também sempre ali, né? A matriarca ali, firme, forte. A minha avó Nair também, sempre uma mulher muito sábia, também edificando. Então eu venho de uma família, de duas famílias assim, que têm experiências, essas mulheres que desbravaram essa cidade, né? Sem asfalto, com mato, indo trabalhar. Então eu venho dessa luta, né? De crescimento. Então é muito bom, estou muito feliz, né? Por ter nascido, estando nessa família e principalmente nessa cidade. Que bênção. Então você é natural daqui? Sim, sou natural daqui. Bênção. Nasceu aqui, viveu aqui, teve a infância aqui. E como foi assim um pouquinho dessa infância, Leidiane? Olha, minha infância foi daquele tempo que a gente nem almoçava direito para subir no pé de goiaba e ali terminar a alimentação, né? Ou pé de mexerica. Aí eu gostava muito da goiaba branca, mas a goiaba branca ela é traiçoeira, né? Porque ela tem um bichinho, você não consegue ver direito, pastora. Mas é delícia essa goiaba branca. Tinha dia que eu fechava o olho e mandava ver. Então, assim, a minha infância foi bem legal. Subir em árvore. Quando começou a surgir os muros, a gente começou a subir em cima de muro, né? Então, foi uma infância bem divertida. Na minha rua, demorou para passar o asfalto, então tinha aqueles paralelepípedos. E daí lá no cantinho tem aquela vala que corria aquela água na enxurrada. Quando chovia, nós tínhamos certeza que ali estava a cachoeira. Então a gente brincava na rua, né, de betes, de esconde-esconde. Então foi uma infância bem legal, bem muito produtiva. Muito bom, né, Leidiane? Muito gostoso aí. E o pessoal que está chegando aí com a gente, né? A Luciana está aí com a gente, Lu já está marcando um monte de pessoas aí, isso mesmo. A Lu colocou que o som estava falhando, o pastor já deu uma ajeitada lá. Então fala para nós aí, Lu, se ficou bom, tá? A Leiriane Carvalho também, olha lá. Falou que o som está falhando, ficou bom agora, Leiriane? Fala aí pra gente. Tá, olha lá, ela colocou Leide maravilhosa. Você é maravilhosa, amiga. Está sem som, mas eu acho que agora, né, o pastor colocou lá, voltou o som, voltou. Isso aí, voltou, que bom. Tá dando um pouco de eco. É isso aí, gente, ao vivo, né, como já dizia lá o Faustão. Ao vivo é assim. Então, às vezes está um pouco bom, às vezes dá uma arruinada aí, mas o pastor está sempre aqui nos auxiliando e conforme estiver aí pode ir falando, tá? O pastor vai estar tentando melhorar aí pra gente, ok? E se você conhece a Leide aí, ó, como a Leiriane colocou, né, dá um alô aí pra gente, fala quem é a Leidiane, de onde se conhece, o que ela significa para você. Pode deixar aí uma mensagem, um comentário, e durante a nossa conversa aqui, nós estaremos passando aqui para ela, tá bom? Agora, Leide, você falou um pouquinho aí, né, do esposo e dos filhos, mas eu quero retomar essa pergunta aí para você falar e aprofundar aí um pouquinho mais. Então, você é casada, vai falar o nome do esposo aí para nós, completo. Os filhos, né? Já falou, mas pode repetir. E assim, como que vocês se conheceram? Sim. Então, meu esposo, né? É Joacir Sérgio Souza. Tem nossos filhos, que é o Bruno Henrique Souza e a Isabelle Modesto Souza, né? E a nossa família começou... nosso relacionamento começou no jardim de infância. Mas não como relacionamento, mas amizade.
Só que aquela amizade de infância é aquela coisa divertida. Sim. E ele era muito brincalhão. E quando tinha que escorregar no escorregador, porque era um dos brinquedos que eu mais gostava. Na época, minha tia Magali era nossa professora num clube de mães. Então, a gente, na hora do recreio, ia brincar, né? E eu sempre brincava de brincadeiras radicais. Tanto é que agora eu não sou radical. Eu fui no Beto Carreiro, eu não conseguia participar de todas aquelas coisas radicais. Sabe, cair daquela torre lá. Ficou com medo. Não, Deus o livre. Aí, quando na infância, eu gostava de brinquedos radicais. Mas na minha época, o máximo era a gangorra, o gira-gira e o escorrega, né? Isso aí. E quando chegava no escorrega, pastora, pois ele sentava e travava, não deixava ninguém escorregar. Aí o que eu fazia? Empurrava ele. Ou então eu mordia ele. Olha aí, João. Nas costas. Então a pastora foi vindo, né, essa amizade aí na escola, depois na unidade polo, né? E um dia ele chegou e começou a conversar comigo e me pediu em namoro. Eu levei um susto. Eu falei, eu tenho que pensar. Né? E eu falei, mas como, né? Ele falou assim, já fazia muito tempo que ele estava me olhando, me assim, reparando e tal. Eu falei, meu Deus, eu nem percebi que você estava me olhando, porque era amigo, né? Eu pensei que era olhar de amigo normal. Sim. Aí começou o namoro, né? Aí ele começou a ir na igreja também, através da vida do pastor, nosso amigo Osair, né? Pastor Osair, né? Então, assim, ele começou, o Osair foi lá, conversou com ele, começou a vir na igreja. Então, daí começou essa questão do relacionamento, ele conhecendo Jesus, ele admirando como que era a situação da igreja, o amor, principalmente, né? Então, aí que começou tudo, né? Essa questão do relacionamento. Então, foi bem interessante, assim. Então, fez uma junção de amor e Jesus. Legal. Né? Que daí resultou nessa nossa experiência de 20 anos de casados, nossos 2 filhos, a nossa casa, os nossos 2 cachorros. Que né? Legal. E, então, essa experiência com Deus. Então, foi algo assim que a presença de Deus foi algo importante na minha vida. E na conversão dele, pastora, 2 meses antes, ele tinha passado na frente da minha igreja e tinha gritado assim na porta, seus bandos de louco! Daí ele estava indo e olhou para trás, correu, né? Quando ele olhou para trás, ele viu uma diaconisa com a mão estendida. A gente imagina que seja até a minha mãe. Né? Mas assim, pode ser que não. Mas a minha característica da minha mãe é dessas, entendeu? Dê a mão, né? E abençoar. Então deu 2 meses. Então deu 2 meses, daí aconteceu tudo isso e ele veio para a igreja. Olha. Então, assim, é algo bem. Ele conta até no testemunho de vida dele, né? Então foi umas experiências bem legais. Colocou aqui. Dá para ouvir, ela disse. Dá para ouvir bem. Que bom, Lu. E a Lu colocou aqui, ó. Conheço dos retiros. Amo as pregações dela. Ela é uma bênção. Ana, nossa irmã. Obrigada, Lu. Deus abençoe. A nossa líder do diaconato. Glória a Deus. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre essa parte da conversão. Algo tão importante. E pode ser que alguém que vá nos ouvir, não agora, mas depois, precise dessas palavras, né? Precise saber como que a Leidiane foi alcançada. Como assim? Será que a Leidiane sempre foi feliz assim? Sempre teve uma vida boa, né? Mas existe sempre um lá atrás, né? E quando Jesus entra, ele transforma o coração. E aí a transformação é de dentro para fora. Então a Leidiane vai compartilhar aqui conosco. Como que foi sua conversão, como você conheceu Jesus e onde você conheceu Jesus. Sim. Então, como eu falei, a minha infância foi uma infância bem alegre, né? Teve esses momentos bons de liberdade e aqueles benefícios que aquela infância, né, de 20 anos atrás proporcionava, né? Então, só que eu tinha alguns poréns na minha vida, igual na questão de escola. Como eu sempre tive o cabelo muito curto, porque na época nós não tínhamos, pastor, esses cosméticos que existiam agora, né? Essas coisas maravilhosas. Nossa, cara, creme com cheiro mais maravilhoso do que o outro.
Então nós só tínhamos o Yamasterol. E o Yamasterol, pastora, é caro, era caro. E nós somos em 3 meninas em casa. E não é pouco cabelo, pastora. O cabelo é muito, né? Então minha mãe deixava ele baixinho, cortadinho, pra gente ficar ali, né? Porque naquela época, pastora, o piolho era... Eu vou te falar, pastora. Eu sei. Era de punhado, né? Verdade. Não era de brincadeira, verdade. Não. Então, meu cabelinho curtinho. Então, na escola, sofria muito a questão do bullying, né? Até pela questão racial, né? Que não era muito trabalhada nas escolas antigamente, né? Então, eu tinha toda aquela questão do preconceito e eu ia me anulando, sabe? Eu não achava que eu tinha o direito de aprender. Aquilo começou a bloquear a minha mente, questão de conhecimento. Tinha vez, pastora, que eu assisti um filme e eu não entendi o filme. E aquilo foi eu mesma me preocupando, porque eu fazia de conta para as pessoas que estava tudo certo, entendeu? Maquiava, as professoras ali tentando ajudar, e, sabe, aquela coisa toda. Mas eu via que eu tinha algo me bloqueando. Quando eu tinha uns 2, 3 anos, pastora, na casa da minha avó, não podia chegar gente. Eu começava a chorar como se estivesse chegando um lobo mau, o bicho papão. E era simplesmente um conhecido da família. Eu tinha que ir embora, minha mãe me tampava assim na rua para que eu não pudesse ver e ninguém me ver, para parar todo aquele tipo de estresse e pânico que eu tinha. Então eu era uma criança totalmente diferente e sem nenhuma perspectiva do que eu poderia ser hoje. Aí o que aconteceu? A minha avó Marília começou a ir nessa igreja, né? Na igreja do Evangelho Quadrangular, lá embaixo, perto do Expresso Nordeste, né? Então, a minha avó é praticamente uma das pessoas que, que foi fundadores da igreja, a família Modesto, né? A família do pastor Leocádio, esqueci o sobrenome deles, a família do pastor Leocádio, que era aqui da quarta igreja, né? A irmã Miguelina. Então, assim, o pastor Hélio também é dessa geração, Inácio, a família Inácio, né? Então, a família Modesto, a família Inácio. E tem outras famílias também. Aqui agora, na hora do ao vivo, a gente esquece, bloqueia. Mas foram os fundadores da Quadrangular aqui em Campo Mourão, lá naquele endereço lá embaixo, que era assim um lugar bem baixinho, assim, né? Poucas cadeiras. Eu lembro que tinha uma vez que a igreja estava reformando e tinha telha dentro da igreja, aquelas zinco, né? E a gente sentava em cima, porque daí estava no lugar das cadeiras e colocava todas as crianças em cima. Então eu comecei a ir lá, juntamente com a minha avó, né? E eu comecei a ter experiências com Deus. Eu comecei a sentir uma coisa que eu não sentia antes. A minha mãe também indo junto, né? Eu digo para o meu pai que eu tenho que me respeitar, porque eu sou convertida mais velha do que ele. Antes que ele, né? Ele dá risada, né? Então eu comecei a ir com a minha avó, daí minha mãe começou a ir também, junto e tal. Então ali, pastora, eu comecei a entender que nas pregações eu entendi o que o pastor falava. Tá vendo? Abriu o entendimento na minha mente, sarando os traumas, sarando tudo aquilo que foi palavras de negação que eu fui absorvendo e transformando o meu eu. E aquilo eu comecei a pegar um amor pela obra de Deus, um carinho, que nós queríamos limpar a igreja, nós queríamos cuidar da igreja. Eu queria estar lá toda hora na igreja. Era muito longe da minha casa, mas mesmo assim a gente ia, parava na praça para descansar, depois era bem longe. Então, ali, naquele momento de conversão, antes dos meus 10 anos de idade, com 8 anos de idade, eu já fui batizada com o Espírito Santo. Então, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a receber de Deus uma cura interior, né? Que foi ali renovando a minha vida de um jeito, pastora, que foi impactando os meus amigos, impactando as pessoas, impactando aquelas pessoas que faziam o bullying, né, comigo. Eu comecei a não retrucar, mas eu comecei a superar aquilo. Não fazia mais efeito dentro de mim, porque o que o Espírito Santo colocou dentro de mim
no dia que eu disse, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Essa frase ecoou e ecoa no meu coração de uma forma, pastora, que cura tudo. Sara tudo. Sabe? Então, assim, a questão de Jesus também na minha vida foi algo assim que eu creio que se eu fosse no psicólogo e fosse né, fazer um tratamento, uma terapia, eu teria que passar por, né, processos muito... Mas na época eu não tinha, pastora. Sim. Não tinha nada mesmo. Então, é uma situação assim que realmente Jesus precisava mesmo vir na minha vida, porque o curso da vida que Ele queria para mim não iria ser concluído, porque tinha esses obstáculos. Algumas barreiras. Algumas barreiras. Então, Ele veio e começou a me organizar. Começou ali a minha terapia, né? E transformando a minha vida. Então, foi isso que aconteceu, Jesus, na minha vida. E dali para frente só foi bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Então a sua conversão já foi de pequena. Sim. Né? Com 8 anos já foi batizado com o Espírito Santo? Aceitou Jesus mais ou menos essa idade? Isso. E ali continuou. Ali continuou. Teve um retiro de carnaval da igreja, eu estava com 10 anos. Não, 12 anos eu estava. E esse retiro tinha muitas crianças. E eu lembro, era o pastor André, a pastora Jurema, né? E eu lembro que o Lucas estava pequenininho, Samara também. E a gente estava assim no momento, e as irmãs que estavam responsáveis para cuidar da gente não tinham chegado ainda. E eu não sei o que aconteceu, se o carro estragou, o que aconteceu, eu só sei que ninguém chegou. E todo mundo lá dentro e as crianças ali. Nós estávamos mais ou menos em 38 crianças, assim, dentro de uma sala, lá no colégio agrícola. E aí a irmã diaconisa falou assim, você já ajuda as pessoas a ministrar para as crianças? Vê o que você faz aí. Eu falei, o quê? Vê o que você faz aí. Eu falei, tá bom. E eu criança, no meio daquelas crianças com a mesma idade, né? Eu lembro que o Lucas olhou para mim com o olho desse tamanho, o que vão fazer agora? Eu falei, calma, vamos, né? E eu pedi, falei, Espírito Santo, me ajuda. E ali a gente começou a orar e o Espírito Santo de Deus se manifestou ali dentro. Glória a Deus. Foi aquela unção. E as crianças caindo no chão, adorando a Deus. Pensa que lindo. Então eu tive uma experiência com Deus bem cedo nessa situação também com criança. Sensacional, né? Maravilhoso. Muito bom. E com certeza aqueles juniores, aquelas crianças que estavam ali também gravaram esse dia, né? Sim, tem muitos que são pastores então, dessa época, né? Junto comigo. Começou ali também, né? Esse tratar de Deus, e é tão lindo, né, a forma como Deus age na nossa vida. Sim, né, é muito lindo. É muito mais tudo que você falou aí, né? A gente precisa da psicologia, da terapia, de tantas outras ferramentas, né, humanas, Sim. que o próprio Deus deixou, né? Porque Ele que deu essa capacidade, mas quando Ele entra, nada assim é maior do que isso. É tudo algo se completa. Sensacional, né? Maravilhoso. Então, talvez você que está aí ou que vai ver o vídeo depois, né, está vivendo uma vida difícil, não tem se encontrado, e sabe, até procurou essa ajuda profissional e precisa, é claro, mas ainda está faltando algo, ainda existe, né, a gente costuma dizer que o vazio, né? Aquele vazio só Jesus pode preencher. Então, aí mesmo na sua casa, você pode dobrar o seu joelho e fazer como a Leidiane fez com 8 anos de idade. Dizer, Jesus, seja o Senhor e Salvador da minha vida, entra na minha vida, no meu coração, e você vai ver, você vai sentir uma paz. Essa paz que excede todo entendimento, só provém dele. Louvado seja Deus por isso. E olha só, tem mais gente aqui. A Letícia, né? A nossa Letícia Belo aqui falando, amo essas pastoras. Obrigada, Lê. Deus abençoe. A Leiriane Carvalho colocou lá o testemunho de vida maravilhoso. Tenho aprendido muito com a pastora Leide. Ai, Leide, ó. Beijo. Glória a Deus. É isso aí, né, gente? Deixa sua palminha aí desse testemunho maravilhoso da Leidiane aí. Seu coraçãozinho, né? O seu joinha, porque realmente nosso Deus é fantástico, gente. E Ele trata cada um assim de uma forma personalizada, né? Nossa, Ele vai e Ele pega mesmo, como Ele fez com o Joacir, né?
pega ele lá e ele faz com cada um de nós. Jesus maravilhoso, a ele toda a honra, toda a glória, né? Agora, Leide, nesse processo todo de conversão, hoje você é a pastora Leidiane, né? Além de todas as outras atribuições que nós vamos falar também na área profissional. Mas às vezes quem olha você hoje fala, pastora hoje tá bem e tal, né? Sempre foi fácil, é filha de pastor, né? A avó também é da igreja, família da igreja, né? Ou seja, não é bem, né? Deus começou o trabalho lá de pequenininha, porque realmente, como a Leidiane falou, o curso da vida dela, Deus queria modificar, porque sabia o que ela seria lá. Então conta para nós assim como foi, né, esse processo de chegar agora a pastora Leidiane. Assim, bem, a questão do pastora eu nunca quis, né? Porque eu falava assim, pastora, na época na minha família nós estava em 9 pastores mais ou menos na família. Falei, então eu estou garantida, né? Eu não preciso de muito, nós já temos muito, então estou com o pé no céu, né? Com o pé direito no céu, só falta puxar o esquerdo e está tudo certo, né? Então eu falei, por que eu ser pastora, né? E eu vi ali a Lida, né, que dos meus tios, do meu pai. Falei, não, eles são um homem de Deus, eles vão aguentar. Minhas tias, pastora Magali, Marguete, Marili, são pastoras de bênção, a pastora Maria, são pessoas de Deus, elas vão aguentar. Eu conheço elas são fortes, mas eu não olhava para mim e via força. Eu falava assim, não, eu vou seguir, estou junto com eles, eu vou ajudar, mas pastoreado não. E Deus exigiu da gente essa questão de posicionamento. Nós começamos um trabalho lá em Farol, e o pastor falou assim, vamos lá ajudar o pastor, vai dar uma forcinha para ele lá, né? Vai ajudando para ele estar levantando a igreja. Falei, beleza, pastor. A gente foi. Aí 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos. De repente, no 5º culto, o pastor teve que viajar. Beleza, continuamos. E foi. Ele falou, mas pastor, você não vai voltar? E nisso o pastor arrumou, né? Arrumou um lugar para ele morar, acho que foi para Minas Gerais, parece, né? Então, assim, aí a gente teve que se posicionar. Na época, ainda o meu esposo não era pastor. Eu já tinha feito ITQ, mas eu estava falando assim para Deus, eu só vou na consagração se o meu marido também estiver do meu lado. Falei, Senhor, se for a tua vontade para eu ser uma pastora, ele vai ser junto comigo. Aí o que aconteceu? Começou a vir confirmação de Deus. Os irmãos chegavam para ele, pastor, ore por mim. E para mim, pastora. E eu falei para ele assim, o negócio está apertando. A gente vai ter que se organizar. E ele falou assim, é verdade. Vamos se ajeitar e vamos, né? Porque ali as pessoas já estavam vendo, estavam honrando. Falei, então vamos fazer com que o Senhor também nos honre e esteja conosco. Então ele foi fazer o ITQ e depois a gente passou por todo o processo, né, de formação, e então a gente foi na convenção e fomos então consagrados pastores. Então a questão do pastoreado, assim, para mim, veio nessa experiência. Depois de 7 anos que eu tinha feito ITQ, o Senhor confirmou no coração do meu esposo, nós já estávamos dentro de uma igreja, então assim, foi algo suave. Eu não tive como dizer que não, eu só tive que dizer para o Senhor assim, me capacita, né? Então, tudo que vem do Senhor não é nada imposto, é tudo com amor. É tudo que você percebe que você precisa doar-se, né? Não que assim, vou ter que ser pastor agora, né? Não. Senhor, eu preciso, eu quero, o Senhor me ajuda, o Senhor... Então, essa questão do pastoreio veio nessa exigência de eu estar de acordo com a vontade dele, né? Então, a gente passou por essa experiência de Farol, depois a gente retornou para Campo Mourão e estamos, então, como pastores auxiliares, né? Então, assim, a gente teve um acidente na rua quando estava vindo da igreja, né? Lá na estrada, né? O carro virou, bateu nos 2 lados de Guarda-Reis, parou em cima de uma ponte, quase que a gente caiu dentro do rio. Né? Ainda o Senhor fez com que o carro pegasse e pudéssemos chegar em casa. E então, assim, teve muitas coisas que aconteceu. A gente ter que estar ali, daqui a pouco dar uma febre no filho, e a gente orando, e depois a gente vendo Deus curando. E então teve muitas experiências com Deus, né?
A minha filha Isabela, enquanto eu estava pastoreando lá Farol, ela nasceu. Com 8 meses, ela teve uma infecção urinária e teve 2 paradas cardíacas. E aí eu internado lá com ela e o meu esposo indo fazer o culto. E o médico disse que ela não ia conseguir sobreviver porque ela estava com 8 meses. Então ele disse para mim à noite, olha, eu vou avisar você que amanhã cedo nós vamos estar fazendo o óbito dela já. Aí eu liguei para o meu pai, a gente entrou em contato com o meu pai e a igreja começou a entrar em oração. E pastor, o diagnóstico não tinha como, porque a bactéria já tinha subido para o rim e já estava indo para o coração. Sabe aquela coisa, né? Não tinha como reverter. Aí o que aconteceu? Eu passei a noite inteira orando, colocando nas mãos de Deus. E uma das piores orações que eu fiz é entregar a minha filha para Jesus. Pastor, eu entreguei. E era assim, depois de 10 anos que eu tinha o Bruno, veio ela, né? Ah, minha menininha, né? Tem o Piazinho, a menininha, né? Aquele mundinho rosa dentro do mundinho azul, aquela coisa linda, né? De repente eu tenho que entregar um, né? E dizer obrigada por ter sido mãe durante 8 meses da minha filha. Então, foi uma experiência assim que... E os irmãos de lá mandando pra gente, pastora, nós estamos em oração, pastora, nós queremos trazer a sua filha aqui para estar junto com a gente, pastora, nós amamos ela. Então eu comecei a sentir um amor da igreja tão grande, e eu fico tão emocionada. E eu entendi que o chamado e estar na presença de Deus, pastora, é saber que Ele está cuidando da gente. Verdade. No outro dia que ela acordou, ela sentou pedindo mamar. Aí geralmente as pessoas falam assim, né? Quando vai comer, tá com fome, é porque vai morrer, né? A gente geralmente fala isso, quando melhora é porque vai morrer, né? Quando tá ruim. Aí as enfermeiras já começou a ficar assim, né? E não vamos dar nada para ela comer. Eu falei, vamos dar sim. E nisso meu leite já secou, não tinha leite. Falei, então vamos arrumar um leite. Arrumamos e a gente deu o mamar para ela. Pronto, pastora. Dali, no outro dia, já estava melhor. O médico já fez de novo os exames. Pastora, não tinha mais nada no sangue dela. Nossa, ela estava completamente curada. E o médico pediu para que ficasse com os exames, porque ele não consegue explicar o que estava num dia e o que aconteceu no outro. Ele falou assim, eu posso ficar? Deve. Falei, então pode ficar, porque o que vai ficar para mim é o meu testemunho e a minha filha. Então Deus faz essas coisas. Então... essa caminhada de pastoreio teve essas experiências com Deus. Então, isso faz com que a gente se apegue mais ainda nele. Verdade. Né? Queira servir Ele com mais intensidade. Alegria, porque o que Ele faz não tem preço, né? Não, Ele cuida dos detalhes. Preço. Que lindo, que testemunho maravilhoso. E você que tem esse desejo aí, né? Porque como a Leidiane falou aqui, a gente ouve bastante pessoas falando, né? Assim, eu nunca tive... vamos dizer assim, essa intenção, né? E às vezes as pessoas entendem que isso, se eu falar que eu quero ser, é como se eu tivesse orgulho, né? Alguma coisa assim, não. Alguma coisa que... é lindo, né? A gente vê criança às vezes falar, né? Nós temos aqui uma junior que fala, né? A mãe conta que ela fala que quer ser pastora, então isso é lindo, né? Lindo. Então, de repente, você até tem, mas não gosta de falar muito, porque o que vão achar? Achar que eu estou querendo ser? Não. Se sente esse desejo, vai em frente, vai para a caminhada, vai buscar o que tem que se fazer. Existe um processo, uma caminhada, né, Leidiane? E existe o principal, que é esse chamado, essa certeza e o que Deus quer fazer através da tua vida. Na verdade, como a Leidiane contou aqui, o pastoreio não aconteceu depois de uma formação pastoral, né? Algo teórico. É necessário a teoria, assim como em todas as profissões, né? E é necessário a gente aprender, mas a prática, né, é outra coisa. Então, eles já estavam na prática, eles estavam pastoreando. Né? Às vezes eu falo aqui para as nossas mulheres, você já está pastoreando, você nem sabe. É sem sentir. Porque o pastoreio é você ter pessoas que você está cuidando. É isso né? mesmo. Isso é pastorear. Então, se você tem esse desejo, continua firme mesmo. É Deus que está movendo o teu coração aí. E muitas pessoas precisam serem pastoreadas. Muitas, né? Isso mesmo. Então, Leide, vamos entrar um pouquinho agora aí na área profissional.
né? A Leidiane, como eu falei, além da pastora auxiliar que é hoje, juntamente com seu esposo, né? E tem o privilégio de ser auxiliar ali do próprio pai, né? Que é um privilégio isso, né, gente? É muito lindo meu pai pastor. Poder ter a família assim, né? É muito bonito. Então ela tem também todas as outras atribuições. Recentemente teve aí na área da política, né? Muitos aí sabem, inclusive votaram nela, né? O nosso pessoal aí, né? Assim como outras pessoas também estiveram, né? Então ela vai falar um pouquinho para nós aí dessa área profissional, né? Diretora do CIMEI, as suas formações, assim como ser pastora, todas as outras formações e o que ela é hoje não veio do dia para a noite. Teve uma caminhada, né? Teve um processo para ela chegar hoje quem ela é. Então ela vai falar aí para nós e depois nós vamos entrar aí no nosso tema. Fala então um pouquinho, Leide, sobre a tua área profissional. Ah, sim. Então eu, né, comecei a me organizar, estava trabalhando no comércio, falei, eu preciso de uma profissão. E eu sempre tive muita paixão por professora, pela minha dificuldade de aprender. Então eu sempre admirei muito a profissão de professora, né? Então eu falei, a minha mãe olhou para mim e falou assim, filha, você precisa fazer um magistério. Falei, então eu vou fazer um magistério, porque eu obedeço muito a minha mãe, sempre obedeci, sempre, porque eu atento a ela, ao meu pai, às minhas avós, né, os meus tios, com muita sabedoria, eles têm muita sabedoria. Então eu vou muito pelo conselho. E fiz o magistério, depois eu fiz pedagogia. Aí eu lembro que no concurso, eu estava a minha mãe vai fazer inscrição. Eu falei, mãe, mas a gente não vai passar em concurso. É muito difícil. Olha, ainda incrédula, né? Aí minha mãe, vamos fazer o concurso, vamos fazer junto. Eu lembro que no dia do concurso, pastora, minha mãe ainda me ligou para eu poder acordar para ir fazer o concurso. Porque eu não ia querer. Eu falei, não vou passar. E eu trabalhando no comércio, cansada. Eu falei, eu vou dormir, descansar, né? Aí ela lá insistindo, vamos que eu já estou pronta, estou te esperando. Aí eu acordei rápido e vai daqui, vai lá, né? A gente foi a pé ainda, né? Ali no estadual. Foi isso o concurso. Aí a gente fez. Quando estava quase para caducar o concurso, eu entrei em fevereiro, no ano que ia acabar com tudo. Não ia mais, né? Tinha que fazer outro concurso. Me chamaram, aí eu falei, meu Deus, mas aí eu assumi o concurso. E minha mãe? E minha mãe estava longe de mim. Daí eu falei assim, não, Senhor, eu quero a minha mãe junto. Eu quero a minha mãe junto. Além de receber a bênção, não queria, né? Quanto mais Deus dá, mais a gente quer, né? É uma situação que a gente não consegue se saciar. Mas ainda bem que Ele tem a misericórdia, né? Ele nos então entende. Eu comecei a entrar em oração. Eu sei que 3 meses depois que eu entrei, a minha mãe entrou também, né? Falei, agora nós estamos na bênção, né? E eu sempre tive essa vontade da questão de gestão escolar, né? De ter essa experiência. Por isso até que eu fiz uma pós-graduação em gestão, supervisão e orientação escolar, né? Para eu estar assim, me especializando e sabendo diretamente o que é, aonde, né? Eu de professora como diretora, como vai ser. Né? Porque na especialização é algo assim que não é tão profundo ali na formação, né? Na pedagogia. Mas aí eu tirei essa área para me especializar, ter aquele tempo de formação, né? Para eu poder entender essa área. Então eu fiz essa pós-graduação e daí quando eu estava no 3º ano do concurso, já trabalhando, teve a questão de participar dessa eleição de diretora. E eu peguei e falei, eu vou sair a diretora para poder ver, né, como que é. Aí entrou a questão da eleição. Falei assim, então eu vou fazer, né, o que tem que ser feito, não tem que pedir voto, né? E era só os pais da escola que tinham que votar. E os funcionários também, né? Tinha eu e a outra diretora também que já estava no cargo, né? Então eu falei assim, então vamos trabalhar, né? E eu fui trabalhando, ela também, foi algo muito bonito, que uma, sabe, preservou a outra, foi algo abençoado. Tanto é que a minha irmã trabalhou com ela no ano passado, né? E foi bênção, que ela trocou informações, foi algo maravilhoso. Respeito, assim. né? Foi bem legal, né? Então, assim, aí a hora que veio a questão tá, ganhei. Aí eu fui a segunda mais votada do município. Falei, mas meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Então a gente começou a desenvolver aquele trabalho dentro da escola, a questão de equipe, né? E todo mundo lá no CIMEI, né? A maioria dos pais também sabe que eu sou pastora.
né? Então ali eu comecei a fazer um trabalho de pastoreado, ali apacentar, né? Apacentar dentro da questão de formação de gestão escolar, obedecendo todas as leis. Então assim criou um grupo muito saudável, né? Um lugar de bênção, né? Tem gente que chega lá, a secretária mesmo da educação e da educação infantil também, que é a Vivian, chega lá e fala assim, ai, que lugar gostoso, que lugar de paz, né? Então, assim, é um lugar muito abençoado. Então, eu tento lidar ali com que as pessoas saibam que tem uma diretora, também é pastora, né? E o amor de Deus também está ali. Mas existe ordem, existe lei, existe as diretrizes, o regimento interno que nós estamos obedecendo. Então, tudo flui com naturalidade e com leveza, que não deixa o lugar tão pesado, né? Então, veio essa situação, ficou assim, esse momento de direção escolar. Eu estou no meu 3º ano do mandato, o ano que vem é o último ano desse mandato, né? Então, assim, já conseguimos ali, né, através do nosso prefeito, Tauílio Tezelli, a questão da nossa reforma, né, do CEMEI, lindo, maravilhoso, um berçário com blindex, pastora, coisa mais linda, nosso berçário. Então, assim, coisas e desejos que eu tinha no meu coração e que a gente foi, né, desenvolvendo ali e transformando um ambiente saudável. Então, como a Leidiane falou aqui, ela está como diretora do CIMEI, Sim. né? Ainda tem mais um ano aí de mandato e esse ano foi bem atípico, né? Foi, esse ano foi, né? Teve a questão da política, que foi assim, algo bem legal, que os pais chegaram para mim e começaram a falar assim, Leide, por que você não tenta na questão de ser vereadora para você lutar pelo direito das crianças e dos adolescentes, né? E lutar por essa representação. Falei, gente, será? A gente falei, vamos, tá, então vamos. Penso na campanha linda, um ajudando o outro, sabe? Aquela caminhada gostosa, aquele momento, e a gente conversando, e um pedindo material, o outro também, e vem aqui na empresa, e vem aqui no comércio. Então foi algo bem legal. E diferente de qualquer outra campanha por conta da pandemia. Sim, que a gente teve muitas restrições e foi muito assim amarradinho, né, a campanha, muito álcool, né? Tinha hora que eu passava, em vez de passar água, eu passava álcool, pastor, eu fiz isso, acredita? Em vez de passar água, sei lá, passei álcool, passei na cara, porque tava muito suor. Pastor, eu não sabia, aquele dia acabou, eu tive que ir embora pra casa. Você acha, passar álcool no rosto? Mas de tanto calor, eu tava meio, né? Então, assim, foi uma campanha, assim, que exigiu muito da gente. E essa questão dos 456 votos, pastor, eu imaginei uma fila de 456 pessoas. Eu falei, Senhor, obrigado, porque 456 acreditaram em mim. Exato. Foi lindo neste momento de pandemia, né? Essa questão da votação. Estou muito feliz, foi algo assim maravilhoso, né? De repente, de diretora de escola para uma figura pública, assim, de repente já 400 pessoas, porque lá no meu CEMEI, nós somos em 120 famílias. Então, nessas 120 famílias, e daí nós temos as nossas igrejas também, né, que é uma bênção aqui em Campo Mourão. Sim. Então, somamos aí e votos limpos. Sim. Sem compra, sem, sabe? Eu até disse pro meu esposo, assim, Deus, o livro agora nós temos 13º, né, nós temos que aproveitar, só gastar em campanha. Verdade. Falei, não, então assim, terminamos com 456 limpos votos. Sim. Aqueles que estão comigo, aqueles que estão ajudando, né? E que são amigos e que estão ali amparando. Então foi um momento muito lindo na minha vida. Cresci muito, levei muito corridão de cachorro. Muito corridão de cachorro. E tinha hora que a gente via umas plantas bonitas e pedia muita muda também. Aumentei a minha suculenta, pastora. Algo maravilhoso, a minha suculenta. Então foi muito legal esse momento. Que legal, muito bom. Olha, a Aparecida Peterlini também está dando glória a Deus aqui. Né, a Leiriane colocando umas figurinhas aí, né, Leiriane? Que bom. Ai, Leire. Mas que bênção tudo isso, né, Leide? Dentro dessa formação e de toda essa diferença esse ano aí, né, você atuando ali
como candidata a vereadora, como você falou, tanto conhecimento, e tudo isso é crescimento mesmo, né? Isso. Vendo esse apoio aí de tantas pessoas, igrejas, né? O pessoal, como você falou lá do próprio CIMEI, família, e tudo isso ainda você tem outra formação, né, Leide, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. E antes de nós falarmos sobre isso, eu só queria citar o texto da Palavra de Deus, que está lá em Mateus capítulo 22, do versículo 36, ou melhor, 37, ali onde fazem uma pergunta para o Senhor Jesus, né? Os fariseus, como sempre, querendo, né, atacar Jesus ali. E eles perguntam sobre os mandamentos, e Jesus ele dá uma resposta. E ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. E o 38, Mateus capítulo 22, verso 38. Este é o melhor mandamento, o mais importante. É o maior mandamento e o mais importante. E o 39. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Por que eu estou citando isso? Porque a Leide vai falar dessa formação, que também tem a ver com o tema, e nós vamos falar sobre o autista. Né? E eu, conversando aqui com a Leidiane, a gente entende pela palavra de Deus, quando ele fala amar a todos, é exatamente isso, a gente amar aqueles que a gente até nem conhece, mas que a gente pode também estender a mão, principalmente sendo igreja. Né? Então, a importância de sabermos um pouco sobre cada questão, porque nós também poderemos receber pessoas que têm talvez alguma situação assim, e como que nós vamos lidar, e como que é o correto, como que é o mundo através do ponto de vista destas pessoas. Né? Tem um pouco de diferença, e às vezes a gente mesmo fica sem saber como falar, como que... Né? Então é necessário a gente ter esse conhecimento e, acima de tudo, amar a todos eles. Né? Então, Leide, fala aí para nós dessa formação que você fez e depois a gente vai falar do tema. Ah, sim. Então, por conta toda aquela minha questão da infância, né? Os traumas, o pânico que eu tinha de pessoas, né? A questão do preconceito. Então, somando tudo isso, eu comecei a dar importância para os profissionais, né? A questão do psicólogo, né? Eu tenho amigas psicólogas que estão comigo, né? Amigas que têm projetos, trabalham em clínicas de estimulação, né? Então, assim, eu comecei a dar valor a isso e buscar a entender, porque assim, o que Deus fez na minha vida foi algo maravilhoso, mas custou um tempo. Então, esse tempo, eu acredito que, na questão dessa estimulação e ajuda dos profissionais, ele se torna bem menor, né? Menor do que aquele processo que eu levei. Então, por que a gente prolongar uma situação se a gente pode, né, facilitar? Então, eu procurei fazer a questão da formação de educação especial, né? Fiz uma pós-graduação em educação especial. Da educação especial, ela abriu um leque. Então, eu comecei a ter uma preocupação, né? Porque nesse momento eu estava trabalhando já no município e eu tinha uma criança diferente dentro da minha sala, né? Que é o Gustavo, né? Então, assim, eu falo o nome dele porque a mãe dele falou, né? Pode falar que a gente é bem parceira, Ana Paula, né? Então, ele começou ali, é uma criança diferente. Ele tinha todo um quadro que levava a perceber que era igual ao meu. Quando mudava a rotina, ele entrava em desespero. Quando via uma criança ou uma pessoa diferente, ele entrava em desespero. E ali ele não conseguia interagir com as outras crianças. Eu me identifiquei muito com ele. E eu vi que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar aquela criança. E até então, havia a questão do autismo só nos Estados Unidos, entendeu? O Brasil ainda estava naquela situação de, o que será autismo? Não tinha nenhum livro que a gente pudesse ler para saber o que é o autismo. E eu entrei em desespero e eu conversei com a diretora que tinha lá na escola e falei assim, eu preciso saber o que é isso. E ela começou a fazer um contato para mim com a fono, para que a fono pudesse me ajudar, psicóloga pudesse me ajudar. Mas esse momento, a situação do autismo, ele era muito escuro, né? Então, assim, nós não tínhamos essa questão de o que fazer.
Então eu fui atrás e lendo alguns livros, e tinha alguns livros ainda em tradução de inglês, eu tive que ir atrás de professores de inglês para traduzir aqueles livros para mim, porque eu precisava ajudar aquela criança. Então, eu, dentro dessa questão, eu comecei a trabalhar com figuras com ele, comecei a me comunicar com ele, né? Então, percebeu o que ele gostava, e o que acalmava ele era a música. A música ajudava a acalmar ele. E a foto da família. Dependendo do jeito, eu mostrava a foto da irmã dele, sabe? E ele olhava assim, falava o apelido da irmã, porque ele falava muito pouco, né? O vocabulário dele era muito, ainda por ter 3 anos, né? Então estava bem restrito, né? Então assim, ele falava pouco, mas o apelido da irmã ele falava. Então ele começava a olhar para mim e rir, porque ele começou a entender que eu sabia as coisas que ele gostava, né? E ele começou a se identificar. E nisso surgiu a pós-graduação, a primeira em Campo Mourão, né? Aí eu olhei para aquela situação, olhei para o financeiro, falei, meu Deus, essas coisas não são baratas, né? Mas Deus, né, proporcionou tudo aquilo que eu pudesse fazer, então eu me especializei. Lá nessa pós eu conheci a Fernanda, que ela é fundadora aqui, juntamente com a equipe dela, da Associação dos Amigos Autistas de Campo Mourão. Faz aqui um trabalho maravilhoso, né? Ela tem um filho autista, então trabalha com as mães. Tem me ajudado, porque eu tenho indicado as mães da escola que têm os filhos autistas lá para a associação. Ali nós temos até um grupo ali no WhatsApp que ela montou, e tem fono, tem TO, que mexe com a questão de as TOs. Ai, acabei esquecendo o que é as TO. Daqui a pouco eu lembro. E toda aquela questão de profissionais, colocou tudo ali no grupo. Então, tudo que as mães têm dificuldade, remédio, tem médico lá. Então, gente, respiridona, o que é tal coisa? Sabe assim, eu tenho muito aqui, já não vou usar mais e tal. Sabe assim? Então, é uma situação bem, bem interessante. Uma identificação e uma grande família que ela construiu. Acho muito lindo e é algo que está estruturando aqui na cidade um apoio para essas famílias muito grande. Porque eu, como profissional, que a gente vai colocar lá na escola e falar para o pai, né, precisa ser feito procurar um médico. O comportamento, ele não está, né, dentro dos padrões que, dentro de cada peculiaridade de cada criança, ainda existe um padrão que a gente percebe que teve uma alteração aí, né? Ou que não está atingindo de acordo com a idade. Então, vamos procurar um especialista. Então, o município também dá esse apoio, né? A Secretaria de Educação, né? Nós temos ali a Ana Cafa, né? Que está ali junto, também uma profissional maravilhosa, né? Trabalhou na PAI, então ela tem uma formação também. Ela tem uma fala também sobre isso, e uma atenção. Isso que é o maravilhoso, né? Então, assim, ela busca ajudar, busca estar, né, interagindo. Então, essa situação fez com que eu pudesse ter essa formação, né? E estar ajudando essas crianças. Porque quando você tem uma sala com 20 crianças e um autista, é um desafio, não é mesmo? É um desafio, porque você precisa ali ter todo um jeito, uma adaptação do conteúdo para que aquela criança seja, então, né, ali atendida. É claro que o município também disponibiliza para a gente a questão de uma auxiliar junto, um estagiário, para que possa estar ali junto ajudando, né, nessa questão, porque precisa de um cuidado, né, a questão de um banheiro, então assim, precisa de uma atenção. Então, por lei, eles têm esse direito adquirido. Então, a gente tem essa pessoa que esteja ajudando a professora. Então, pastora, é algo assim, essa questão da formação foi algo que eu me identifiquei. Então, eu não tenho um diagnóstico de autismo, mas eu tinha umas características na minha infância que me fez perceber que uma estimulação precoce para que essa criança que tem esse tipo de transtorno, ou até mesmo aquele que não tenha esse olhar especial para o desenvolvimento. Então, isso para mim foi muito importante, né?
Então, tanto é que o meu TCC da pós do autismo foi a questão do desenvolvimento precoce, estimulação precoce da criança, né? Lá na idade, já lá na educação infantil. Então, essa é a importância. Então, eu me lancei mesmo, foi algo bem gostoso, né? Uma equipe abençoada de profissionais que tinha na formação. Então, foi bênção. Então, isso foi realmente um amor, sim, né, que eu tive nessa questão do autismo. E é engraçado que a gente começa a perceber pessoas, tenho amigos meus que eu chego para eles e falo assim: você sabia, né, que eu vou te contar uma coisa. Daí eles falam assim: Leide, você não vem falar que a gente é autista. Aí eu falo assim: você faz isso. Daí, então eu faço. Não é que você é autista, você só precisa procurar um neuro. Né? Eu não vou te dar o diagnóstico, mas eu preciso que você vá ao neuro. Só isso. Daí lá ele que vai te falar, né? Então, assim, a gente tem aquele olhar. E o autismo, pastor, ele tem várias características, né? Então, tem que ter esse olhar mesmo, com essa diferença e com esse amor para entender. Né? É o principal, né? Ou seja, de uma certa forma, foi você vivendo algumas situações, não exatamente isso, como você falou, mas algumas coisas que você vivenciou na infância acabaram te levando a ter uma percepção sobre estas pessoas, né? E você, então, foi fazer uma formação baseado nisso. Para entender esse mundo deles, né? Ou seja, né, sobre o nosso tema, então você pode nos falar aí um pouquinho mais, né? Como que é, então, esse mundo na visão de um autista? Ele vê de forma diferente, ele vê as pessoas diferente, ele vê todo o relacionamento diferente? Então, é assim, na verdade, eu coloquei aqui alguns tópicos para eu que não pudesse me perder, né? O transtorno do espectro autista, ele é uma mistura de alterações no comportamento, né? Então, você começa a ver ali a situação da dificuldade da comunicação, né? Então, é uma dificuldade muito grande. Não que todos tenham essa dificuldade, mas na grande maioria se tem essa dificuldade, né? A interação social, tem alguns comportamentos, pastora, repetitivo, né? Igual ficar fazendo assim com a mão, ou a questão do balançar. Claro que a gente, mãe, pega esse tique de balançar também, né? Mas eles também, a maioria, tem a questão desse balançar para poder reorganizar, sabe? Então fica essa situação também. Tem a criança, principalmente na educação infantil, a gente vê eles organizando por tamanho, enfileirados, por cor, por forma, sabe? Então tem uma maneira de organizar as coisas, né? De se desenvolver. A característica assim, especial deles é essa situação que quase a maioria deles tem, né? É algo engraçado. Quando você vê um autista e você dá pecinhas para ele, você já vê eles já se organizando. É incrível. E tem também a questão de se ele gosta de um assunto, digamos assim, o dinossauro. Pastor, ele sabe o dinossauro, o nome científico, e sabe o nome de comércio, sabe? Ele sabe certo o que o dinossauro come, qual é o carnívoro, o vegetariano, sabe? Ele sabe o aquático, então ele se especializa naquilo. É algo muito interessante. E desde pequenininho já. Desde pequenininho. Lá no CMEI a gente já começa a perceber isso, sabe? Tem uns que desenvolvem altas habilidades também, né? Temos um caso lá de criança de 3 anos que está aprendendo, já fala inglês, né? É brasileiro e fala inglês. Então, assim, é algo que é algo interessante. Então, a capacidade deles de se desenvolver num assunto é algo assim que é muito... eles se doam muito para essa situação, sabe? Que incrível. Nós temos também a questão do contato, né? O ocular, que eu falei também. E o conjunto de manifestações, pastor, assim... nós tínhamos, no caso, o Gustavo, dentro da sala de aula, se as crianças estavam em silêncio, ele estava na dele. Agora, se as crianças começavam a fazer o barulho, ele começava a ficar agitado e gritar, né? E ter algumas características, assim, de manha,
birra, né? Que não é isso para o autista. É uma maneira... Lembra a situação, não sei se a pastora lembra, ou quem está nos assistindo, quando o Superman começa a desenvolver aquela audição dele, que é aquela audição que ele consegue ouvir, tipo, daqui, lá não sei na onde, lá num tal lugar, ele começa a desenvolver uma sensibilidade da audição, que ele ouve mais do que todo mundo. Então, o autista, ele tem essa audição dele muito sensível. Uma sensibilidade. Ele capta todos os sons, é uma mistura e entra em uma confusão da mente. No caso, se eu estou aqui falando, é a voz do microfone, se alguém está batendo, ele está ouvindo que está batendo, se alguém está abrindo o zíper, se alguém está conversando e está ouvindo. Então, junta tudo e entra num tormento. E ele precisa que aquilo acabe. Então, ele começa a gritar, a tentar bater a mão, ou se joga no chão, para ver se consegue parar com aquilo. E, no caso, ele não... Ou pelo menos pequeno, né? Ele não entende o que está acontecendo, né? Então, é por isso que muitas vezes, quando são contrariados, também existe essa situação dessa manifestação porque ele não entende por que não. Por isso que nós falamos para as mães que têm autistas, filhos autistas, precisa ser feito esse trabalho de dizer o que é sim e o que é não. Não é porque ele é autista, ele não pode abrir uma tampa de garrafa. Não é porque ele não é autista, ele não pode amarrar o cadarço, né? Então, assim, precisa ser tratado com todas as regras que todo mundo precisa fazer. Porque ele precisa se desenvolver. Então, ele não pode ser poupado. Tem que ser oferecido e ensinado tudo o que tem que ser feito, né? Então, para que ele possa estar entendendo essa situação, né, do não e do sim. Interessante, ou seja, nessa visão então de mundo de um autista, para que uma mãe consiga perceber, porque como você falou, também estávamos aqui conversando, é a mãe geralmente que vai perceber essa diferença na criança. E isso, é claro, assusta, né? A mãe de ver que, puxa, por que ele não é igual? Né? Ou pelo menos segue o padrão, né? É como se tivesse que seguir um padrão, não é exatamente isso, né? Mas essa mãe fica assustada e às vezes tem medo até de levar por conta de um diagnóstico, né? Então, o que você poderia falar sobre isso, Leide, para essas mães? Ah, sim. Então, como eu trabalhei no berçário, né? Lá no CEMEI, eu trabalhei já no berçário. Então, no berçário você já começa a perceber algo, né? Então, a gente tinha essa questão da criança, né, um aluno que ele não conseguia deglutir, engolir, né? Ele ficava batendo a língua no céu da boca, ele não conseguia engolir. Então, ele tinha problema em engolir essa comida. E ele entrava nesse desespero conforme vinha o barulho, né? Não gostava de pessoas diferentes e não olhava. A hora que você pegava para olhar assim, ele não, sabe assim, fazia que não. Então, assim, toda característica, tudo aquilo que você achar que está diferente, não que a criança necessariamente vai ser um autista, sim, né? Sim. Mas, assim, o que você perceber, não é porque a criança, ele é assim mesmo, logo já passa, né? Então, assim, eu até falo para as mães, tem que sarnear os pediatras, né? É bem isso. Por mais que o pediatra olha e fala assim, você é mãe de primeira viagem? Não, já é meu segundo, terceiro filho. Deixa ele falar assim, pelo menos você sai de lá, né, com aquilo resolvido e tudo entendido, para você não ficar com essa ideia, né, se é que é ou não é, se está certo, se não está. Então, assim, essa criança tinha problema em engolir, até mesmo para mamar, ele não conseguia mamar, ele mamava e vazava o leite para baixo, assim. Então, assim, ele não conseguia engolir, sabe? Então, a gente fez toda a questão de um relatório, né? Chamou a Secretaria da Educação, né? Passou para o responsável da área de educação especial. Então, foi feito todo aquele trabalho com a mãe, né, de conscientização, de aonde tem que ir, o que tem que fazer. Então, na questão da escola tem esse apoio. Já em casa, é isso que a gente aconselha. Mas deu a idade de sentar, não sentou. Mas olhava, agora não olhou. Porque tem caso, pastora, que a criança vai desenvolvendo legalzinho até 1, 2 anos. Chega nessa fase, mais ou menos, para com tudo.
estava falando, não fala, estava andando, de repente não anda mais, não quer andar. Então começa a regredir. Então, pastora, mas ele sempre olhou, às vezes vai e leva no médico, ele sempre olhou, agora não olha mais. Então o autismo também pode acontecer isso, entendeu? Nasce, vai desenvolvendo, mas chega uma parte que na hora a criança começa a não desenvolver mais, né? Então tudo isso também. Então o que é que a gente aconselha é sempre procurar o pediatra, relatar isso para que ele possa fazer um encaminhamento então para o neuro e ali dar início ao tratamento. Entendi. Ou seja, né, Leide, essa mãe não precisa, de uma certa forma, se desesperar, embora venha, né, como você falou, né, eu tenho uma criança e ela vai tudo bem, e de repente, né, eu começo a perceber, acho que esse é o caminho, né, perceber que alguma coisa não está legal, precisa correr atrás, porque uma coisa bastante interessante e importante que a Leidiane falou aqui, eu não sei se vocês perceberam, que é essa questão de conseguir ajustar isso de forma precoce, né? Ou seja, aquilo que pode ter um problema futuro pode ser amenizado se a ajuda for procurada mais cedo. E isso é uma grande parte para todas as coisas, né? A gente ouviu falar sobre o câncer de mama, por exemplo, né? Ou seja, se detecta antes ou até outros tipos de câncer, enfim. Então, da mesma forma, assim, tem alguma coisa errada, né? Precisa se perceber. E, é claro, vem aquele medo, né? Aquele receio, o que será? Mas, de repente, é algo, né, mais fácil de poder ajudar. E os filhos, né? A gente quer que eles estejam bem, que eles sejam bem aceitos pela sociedade. Então, essa mãe vai ajudar esse filho, no caso do autista, a ser inserido na sociedade. Outra situação que a Leidiane falou aqui, bastante importante, que eu quero frisar, é que mesmo sendo o autista, tendo algumas dificuldades, né, primeiro, ele às vezes tem habilidades muito maiores do que os outros, né, que se destacam para determinada área, para determinada área, e outra, é possível ele caminhar juntamente com os outros, né, tendo uma pessoa que apoia ali, que ajuda, né, em alguns momentos, mas ele precisa também de regras, ele precisa também de disciplinas. Principalmente. Né? Então, olha só que interessante. Você quer deixar mais alguma coisa, Leide? Você quer ressaltar mais alguma situação com relação a isso? Sim. Nós falamos das crianças, né? E tem caso de adultos também, que as pessoas falam assim, ele sempre foi esquisitão. Ele sempre foi fechado. Ele nunca foi ter muitos amigos. Ele, né, e tal. Então, assim, às vezes, se você se encontra nessa situação, tipo assim, eu sempre fui diferente dos outros, mas às vezes até se fecha mais ainda, né? Porque não sabe, não entende. Procura um profissional, um clínico geral, conta isso para o clínico geral, ele vai estar te passando um encaminhamento, né, para estar procurando um profissional, né, um neuro. Então, assim, para você descobrir, porque teve um amigo nosso que ele tinha essas características, né, e claro que eu tive que falar, né. Então, depois que ele descobriu que ele era autista, ele entendeu o que ele era. O porquê que ele agia daquela forma. Sim. E ele começou a se soltar mais ainda e parou de carregar aquele fardo. Isso. Ele começou a buscar, né, tudo as questão de fono, a questão de psicólogo, sabe? A terapia, os terapeutas ocupacionais, que é os TO, que agora eu lembrei, né? Terapia ocupacional. Tem a ecoterapia também, que é maravilhoso para criança, mas para adulto também. Né? Nós temos uma infinidade de tratamentos agora que pode estar ajudando. Então ele foi se desenvolvendo daí, pastor, ele começou a ficar liberto. Tá vendo? Que né? legal. Então, assim, nessa situação do adulto também, né? Ninguém é estranho, ninguém é esquisito. Alguma coisa tem. Né? E a hora que você descobre a causa, você vai buscar ajuda. Por isso que eu friso de novo, o tratamento e a busca de profissionais é algo que Deus deixou aqui para ajudar a gente a entender e fazer com que a vida da gente seja mais fácil. Então, procure, qualquer dúvida, procure um profissional, né, para que possa estar ajudando. Que bênção, que bom, né, gente? Eu creio que foi bem esclarecedor para todos nós. Né? Me ajudou também, porque eu gosto de saber das coisas. E eu acredito, assim como eu falei, né, nós somos igreja. Né? Estamos aqui com as portas abertas, assim como lá na Quinta Igreja, enfim, todas as igrejas
falando de comunidade, as portas estão abertas. Então, talvez em algum momento, alguma mãe possa me procurar, né, ou possa procurar você, né, outras pastoras, enfim, pessoas, e falar, olha, está acontecendo assim, assim, e a gente vai lembrar e falar, puxa, a Lidiane falou isso, será que não pode ser isso? Ou seja, existe uma forma de melhorar, existe como o filho crescer melhor, né, ele mesmo não se sentir rejeitado, porque a rejeição é muito grande, né? Como você falou, até adultos que talvez viveram a vida toda se sentindo estranho, diferente da sociedade, e de repente ele se descobre e fala, poxa, o meu problema era esse. Ou seja, eu posso então melhorar, eu faço uma fono, eu vou procurar essa ajuda e tal, e vou viver minha vida de forma melhor. Por quê? Porque agora eu sei qual era o meu problema, né? Ou seja, era um pouco diferente, mas eu, né, faço parte disso, né? Isso, é uma pessoa especial, né? Você achava que você não era nada, mas você é especial, né? Então isso é maravilhoso. Isso é algo assim que se você se descobrir, e aí, pastora, começa a entender aquele lado que tem aquela questão da alta habilidade, né? Aquilo que gosta, vai entender, mas por que eu sempre trabalhei nessa área, mas eu nunca gostei, mas gostei dessa outra área. Aí começa até a fazer a outra área que gosta e desenvolve, pastora. E desenvolve, né? E com certeza é mais feliz, né? Sempre mais feliz, com Deus à frente de tudo aí. Deus abrindo essa oportunidade da gente aprender nessa tarde mais um pouquinho, mais uma coisa, né? Então eu vou pedir aqui para a Leidiane orar por nós. E se você que está em casa, ou você que está nos ouvindo, ou talvez já esteve aí conosco na live, não conseguiu permanecer, envie esse vídeo para outras pessoas, para outras mães. De repente, como a Leidiane falou aqui, puxa, tantos amigos aí, né? Talvez tem esse jeitinho, mas não sabia. Envie esse vídeo, eu creio que vai ser de grande ajuda, vai ser uma bênção. Ouvir também esse testemunho que a Leidiane relatou aqui, tanto, né, um milagre que Deus fez na vida da Isabelle. Então, são muitas coisas que vão abençoar outras pessoas. Então, agora nós estamos encerrando. A Leidiane vai orar aqui por nós. E eu quero já, antes de você orar, te agradecer, dizer muito obrigado por estar aqui com a gente, né, por despender esse tempo e por todo esse conhecimento que você compartilhou aqui conosco. Eu que agradeço, é muito bom, né? Igual eu falei para você, é a área que eu gosto, é a área que eu me identifico. Então, assim, para mim é um prazer, sempre será um prazer estar falando aqui, principalmente da área do autismo, né? Que é algo que eu me apaixonei mesmo. Legal. Então, para mim é e foi um prazer e sempre será de estar aqui com vocês. Que bom, glória a Deus. Então, se você pode, fecha os teus olhos e a pastora Lidiane vai estar orando aqui por nós. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por essa tarde que o Senhor nos proporcionou para estar aqui compartilhando, ó Deus, deste momento, dessa situação e dessa coisa tão linda, desse momento, Senhor, da minha vida, daquilo que o Senhor fez comigo, para que eu possa, Senhor, ser usado nas Tuas mãos e que possa servir de exemplo para outras vidas. Temos falado também a respeito do autismo aqui. Senhor, é algo que me arrebatou, é algo que eu estou apaixonada. E eu sei, Senhor, que muitas pessoas foram abençoadas com esse tema, foram abençoadas e ideias, Senhor, surgiram. Forças para entender e buscar ajuda. Então, ó Pai, nós queremos te agradecer e queremos que todas as pessoas que estão nos assistindo, Senhor, que estão ouvindo essa palavra, venham ser impactadas com o teu poder, impactadas com a tua graça e que possam, Senhor, receber ajuda que venha do alto, ajuda que venha até mesmo aqui da terra, Senhor, com os profissionais, para que possam ser felizes, para que possam se identificar, que possam se achar. E em nome de Jesus, cada dia ser mais feliz aqui na terra. Então eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos aqueles que estão nos assistindo. E acreditamos que o melhor do Senhor ainda virá sobre a vida de cada um. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. E amanhã nós temos culto, né? Surrender, culto de jovens e adolescentes. E domingo também às 19h30 estamos aqui online. Isso, o pastor Léo vai estar aqui com a gente, trazendo uma palavra abençoada. Amanhã às 20 horas e domingo às 19h30, presencial e online para você que não pode estar na igreja ainda, mas você que pode, nós te esperamos aqui.
Né, Leide? Assim como eles lá na quinta igreja. Bom, hashtag mulher seja feliz, hashtag eu escolho Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego é em teus